Olá, pessoal. Hoje vamos falar de um dos maiores conflitos no Brasil na Primeira República, a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916. Foi uma guerra dentro do país, envolvendo sertanejos pobres, líderes religiosos, governos estaduais, o exército brasileiro e até interesses de empresas estrangeiras. E tudo isso aconteceu numa região chamada Contestado. Iremos explicar por quê, como começou e o que tudo isso significa. O nome Contestado vem do fato de que aquela área era disputada por Paraná e Santa Catarina. Os dois estados queriam o território, mas não existia uma divisão clara ali. Ou seja, ninguém sabia oficialmente de quem era aquela terra. Isso acabou criando um ambiente de confusão política e abandono. Vivia ali uma população rural pobre, formada por pequenos agricultores, poceiros, trabalhadores temporários, que dependiam totalmente da terra. Ali a terra era rica em erva mate e madeira. O estopim do conflito teve muito a ver com a construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Essa obra foi realizada pela empresa estrangeira Brasil Railway Company, que recebeu do governo federal imensas terras ao longo da ferrovia. Só que essas terras já estavam ocupadas por famílias pobres há tempos. A empresa, com apoio do governo, expulsou milhares de pessoas. Essas pessoas ficaram sem casa, sem terra e sem condições de sobreviver. Isso criou uma enorme revolta silenciosa. Além disso, muitos trabalhadores foram contratados para construir a ferrovia. Quando a obra terminou, foram demitidos e ficaram sem renda. Esses desempregados expulsos de suas terras passaram a vagar pela região. A miséria cresceu muito. A mesma empresa estrangeira ganhou permissões para explorar a madeira da região. Isso aumentou a expulsão de moradores e destruiu o modo de vida local, onde as pessoas dependiam da floresta e da terra para sobreviver. Em um cenário de pobreza profunda, abandono e injustiça, surgiram os líderes religiosos populares chamados de monges. Eles não pertenciam à igreja oficial, não tinham um título, mas tinham fama de curar, fazer profecias e defender os pobres. O mais importante deles foi o monge José Maria, que virou uma figura central na guerra. Em 1912, um grupo de sertanejos liderados por José Maria se reuniu perto de Irani, área disputada pelos estados. O governo do Paraná achou que o grupo poderia se revoltar e enviou tropas militares. Aconteceu um confronto violento. José Maria morreu na batalha. Mas em vez de desanimar, o povo passou a acreditar que José Maria era um santo e que ainda guiaria seus seguidores espiritualmente. Depois da morte de José Maria, os sertanejos se organizaram ainda mais. Criaram povoados chamados de cidades santas, onde viviam em comunidade. Nessas cidades, dividiam alimentos, cuidavam uns dos outros e resistiam à expulsão das terras. O governo passou a ver essas comunidades como uma ameaça à ordem, chamando o movimento de fanático. A guerra cresceu porque os dois estados ficavam jogando a responsabilidade um no outro. Santa Catarina dizia que é problema do Paraná, Paraná dizia que é problema de Santa Catarina. Essa confusão piorou a falta de controle e abriu espaço para o conflito se expandir. Com medo de que a revolta se espalhasse, o governo federal mandou o exército. As tropas eram muito bem armadas, metralhadoras, armas modernas, milhares de soldados. Do outro lado, os sertanejos tinham espingardas velhas, facões e muita fé. Entre 1914 e 1915, o exército destruiu várias cidades santas. Os combates foram brutais, muitos sertanejos morreram, inclusive mulheres e crianças. O governador de Santa Catarina chegou a pedir mais tropas federais para acabar de vez com o movimento. Em 1916, a resistência foi finalmente derrotada. Os últimos líderes sertanejos foram mortos ou presos. A região foi retomada pelo governo, muitas famílias foram desalojadas novamente, e depois disso a fronteira entre os estados foi finalmente definida, encerrando assim a disputa territorial. A Guerra do Contestado mostrou vários problemas da época: falta de política para os pobres, concentração de terras, violência do Estado, injustiça nas obras públicas, exploração por empresas estrangeiras. Mostrou também como os sertanejos eram invisíveis para o governo, só apareceram quando viraram problema. E é por isso que a Guerra do Contestado é considerada um dos maiores movimentos populares do Brasil. Bom, e é isso, pessoal. Essa é a nossa explicação sobre a Guerra do Contestado.
um conflito marcado por disputas de terras, abandono do povo e muita resistência. Obrigado por acompanhar e até o próximo episódio.